Quinta-feira, 14 de agosto de 2014. Seja bem-vindo. A gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos de hoje. Começa amanhã o 12º Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Nós vamos até uma escola do município que tem um trabalho especial sobre cultura e os costumes de cada grupo estrangeiro que vai estar na cidade. E Passo Fundo vai ter um centro de atendimento infantil noturno. Qual deve ser a rotina ideal para a criança que irá para esse local à noite? No estúdio nós vamos receber uma pedagoga da UPF que vai falar sobre esse assunto. Veja também o que uma estudante de história e um ex-pedreiro têm em comum. E ainda uma culinária que surgiu no século IV a.C., lá na Ásia, e é a sensação entre muitos brasileiros. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O 12º Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo começa amanhã. Já chegaram grupos da África do Sul, da Rússia, da Martinica, Moçambique, Argentina. Outros estão chegando no dia de hoje. Durante os 9 dias, muitas escolas de Passo Fundo e região vão visitar o Casarão da Cultura. Tem escola que fez até preparação especial para conhecer esses grupos. O Festival Internacional de Folclore tem como expectativa movimentar mais de 100 mil pessoas durante os 9 dias de evento. Tem grupos artísticos, escolas e voluntários. E os últimos meses foram de muita pesquisa para uma escola municipal de Passo Fundo. Os alunos da escola fizeram uma preparação especial para o dia da visita ao Casarão da Cultura. Que eles tenham um certo conhecimento, né, que não seja algo tão estranho, né? E, afinal de contas, tu entrar em contato com outra cultura, eu acredito que isso te engrandece, né, como ser humano, né? E eles já tendo uma bagagem anterior, né, isso facilita eles até se integrarem mais ao festival em si, né? Como a gente vai estar levando eles lá na próxima semana, pelo menos o que foi trabalhado aqui, eles vão poder estar vendo lá daí ao vivo e a cores, como a gente diz, né? Foi disponibilizado assim com cada turma foi feito um trabalho do 6º ao 9º ano. Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonino Xavier se envolveram em várias atividades pré-festival. O trabalho foi pesquisar os grupos que participam desta edição, principalmente os que se apresentam no dia da visita dos alunos. Representando 3 países e mais um estado. Você lembra quais são esses grupos? Isso aí, muito bem. Na sala de informática, as horas em frente aos computadores deram uma ajudinha para que cada um pudesse escolher o país preferido. A África do Sul é todo colorido e tal. Da Colômbia, né? Muito legal. A gente pesquisa, vem aqui pesquisar, olhar o vestuário, a culinária, tudo mais. Principalmente a questão do conhecimento, que eles possam estar lá tendo contato com culturas diferentes, já com um conhecimento antecipado, aonde que é, em que país, qual a região, que língua falam, né, que tipo de cultura esse país pode trazer e que lá possam ainda engrandecer esse conhecimento. Trabalhamos com a disciplina de artes, com a professora Patrícia, o professor Fabiano trabalhou em História, o professor André em Geografia, na pesquisa dos países. A UPF vai sediar na próxima semana, de quarta a sexta-feira, um evento que vai tratar de ciência, tecnologia e inovação. É o Fórum do Futuro, um encontro para professores, pesquisadores, empresários e pessoas interessadas por esses temas. As inscrições estão abertas até amanhã pelo site upf.br, no link Eventos e Cursos. Outras informações ainda pelo telefone 33 16 8283. Bom, todos nós, seres humanos, precisamos de uma rotina, seja durante a noite ou o dia, principalmente as crianças. Brincar, jantar, dormir na hora certa são desafios para os pais. Passo Fundo vai oferecer em breve um centro de atendimento infantil
noturno para atender crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Serão aceitos neste local, uma espécie de escola de educação infantil, filhos de pais que trabalham durante a noite e também durante a madrugada. A ideia é pioneira em Passo Fundo, mas fica a pergunta: qual é a rotina, então, noturna ideal para uma criança que vai fazer parte desse centro de atendimento? Bom, para responder essa nossa pergunta, nós convidamos a professora da Faculdade de Educação aqui da UPF, Susi Abel Menini Guedes, que é mestre em Educação e também é coordenadora do Fórum Regional de Educação Infantil do Planalto Médio. Professora, mais uma vez, seja bem-vinda ao UPF TV. Agradeço o convite, né, para que a gente possa estar contribuindo com as discussões sobre a educação infantil, né? Pois é, professora. Qual é a importância, na sua opinião, de um município oferecer um centro de atendimento infantil noturno? Eu acho que Passo Fundo se destaca, né, nesse debate da oferta do atendimento noturno, porque ele suscita a discussão no momento em que há uma demanda, né, não no Passo Fundo, na nossa região, de um atendimento específico à criança enquanto os pais estão trabalhando, ou estudando, não é? Mas, por outro lado, tem a questão do direito da criança, né? A criança tem o direito de estar na escola de educação infantil durante a manhã ou no período da tarde, né? E a própria legislação obriga também agora a questão da matrícula da criança de 4 a 5 anos. Então, a necessidade de nós pensarmos assim de uma forma qualificada como que se dará esse processo de atendimento ou esse espaço de atendimento, né, no noturno. Né? Importante colocar, não é, professora, até mesmo o papel da UPF TV enquanto canal educativo não é aqui de criticar a iniciativa do município. Queremos apenas ter as informações necessárias para que a forma com que essa iniciativa seja feita, seja a mais correta possível. O município coloca que as crianças não poderiam estar matriculadas em uma escola durante o dia, professora. Mas aí os pais fazem o que com a criança? Tá, essa é uma discussão em nível internacional, em nível nacional, né? Tanto pelo MIEB, o Movimento de Interfóruns de Educação Infantil do Planalto, né? do Brasil, o Fórum Gaúcho e o próprio FEIP, não é? E essa é uma discussão intersetorial, ela não pode ser discutida só no âmbito da assistência, só no âmbito da educação. Né? Eu acho que nós temos que amadurecer e discutir com a sociedade civil, não é? De que forma, de fato, a gente compreende essas infâncias plurais, não é? Essas diferentes concepções de criança e a necessidade e a demanda. Bom, com certeza é importantíssimo oferecer a pais que trabalham nesse turno, né? A questão é como, na sua opinião, professora, e pela sua experiência na área da pedagogia, como é que ficam as atividades de uma criança que entra para a escola, para este centro, à noite? Tá, eu acho assim, ó, os centros que são ofertados, que já existem várias experiências no Brasil, não é? Eles devem primar pelo critério de qualidade, né? E respeitar os direitos da infância. Então, a criança, ela vai ter determinadas atividades que são mais propícias àquele momento, né? Aquela noite. Então, entra a questão de ações de cuidado, entra questões de alimentação, mas elas têm que estar norteadas, não é, também pela questão da ludicidade, da brincadeira, do jogo. Por exemplo, uma brinquedoteca nesses espaços é fundamental. Isso implica, talvez, em a criança receber banho, o próprio jantar, dormir na escola e principalmente brincar, professora? É um pouco disso que deve ser programado para uma escola, um centro com essa característica? Tem que trazer essas questões, não é? Tem que trazer essas questões, porque a criança, não é? Eu vou falar assim, não da experiência de Passo Fundo, porque é uma proposta que está se constituindo, pioneira não é na uma cidade. Proposta pioneira, mas eu vou falar da experiência e das discussões que a gente tem em nível nacional. Né? Quando eu falo a questão de critérios, a gente tem que pensar numa infraestrutura desse espaço. Se nós vamos atender bebês, tem que ter toda a especificidade, né, de bebês, de troca de fraldário, não é, bercinhos e tudo mais, refeitórios adequados. E, eminentemente, a gente pensa que tem que ter uma brinquedoteca no sentido em que
um determinado momento as crianças já jantaram, tem uma pausa para janta, tem um relaxamento, elas podem estar interagindo nesse ambiente e não ficar na frente, por exemplo, de uma televisão, né? Então, essa questão, ela é primordial. E um outro elemento assim, que eu considero importante, não é? Os profissionais que vão trabalhar com essas crianças. Esses profissionais têm que ter uma formação de como trabalhar com estas infâncias, não é? Com estas crianças que podem já ter vindo de um turno da escola infantil, porque nós não podemos não é, renegar essa questão de que a criança não poderá frequentar a escola infantil, porque é um direito educacional. Não é? O espaço de atendimento noturno ele não substitui o atendimento da criança durante o dia, mas nós teríamos que estudar propostas e ver como conciliar essas questões. Importante colocar que este Centro de Educação Noturno vai começar a funcionar em breve, as inscrições estão abertas e o horário de funcionamento será das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã. Por uma questão de localização estratégica, ficará no centro da cidade. Professora, em 30 segundos, só para encerrar, os pais precisam também discutir a rotina de seus filhos neste centro. E eu acho essa questão assim fundamental, porque quando se pensa, tanto na Europa quanto em termos de Brasil, esse atendimento com as crianças, qual é se a criança fica também muito tempo na escola à noite, qual é o tempo que a família tem para esta criança? Não é? Então, acho que a criança, a parte segura dela, o ponto de partida, é o aconchego da família, a proteção da família, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental para a gente continuar o debate. Né? As reflexões estão lançadas e não encerram aqui. Professora, muito obrigada. Bom trabalho para você. Obrigada. Agradeço. Bom, depois do intervalo a gente conta para você o que um estudante de história e um ex-pedreiro têm em comum. E ainda uma culinária que surgiu no século IV a.C. e é um dos pratos mais saudáveis do cardápio japonês, o sushi. A gente já volta.